então para todos muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhãs com Alma. É verdade, já estavam com saudades, pois é, a Susaninha não pôde vir semana passada, mas hoje cá estamos novamente para começarmos aqui este fim de semana da melhor maneira com o tema que temos hoje, com o astral da semana, com as perguntas que vocês queiram fazer por telefone. Vamos já aqui só recordar o nosso número de telefone para que possam entretanto enviar as mensagens para a Susana e que a Susana possa responder. Já sabe, nunca é demais lembrar como é que o deve fazer. Deve escrever o seu primeiro e último nome, a sua data de nascimento completa, dia, mês e ano. Se não quiser ser identificado, colocar o nome pelo qual quer que o chamemos, para saber que a resposta é para si. E depois fazer uma pergunta que seja o mais direta possível para que a Susana lhe possa dar a resposta também o mais concreta possível. E o telefone é o 91 988 4338. Então explica-me lá, bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia aos nossos ouvintes. Não é? Após uma semanazinha de intervalo, estamos aqui de volta. Esta semana, que eu estava aqui a dizer, tem off. Esta semana tive muitas pessoas a perguntar-me pelo astral, pelo tema. Pois as pessoas porque habituam-se. tive imensas, Não é? imensas mensagens nesse sentido de eu acho que não ouvi, não sei se deu, Não sei se passou. será que eu posso ir buscar a informação no outro lado? Então tive muitas mensagens nesse sentido. bem. Realmente na semana passada não houve nem astral da semana, Não. nem tema, nem nada, mas esta semana trago para vocês um novo tema que eu acho que, no alinhamento daquilo que nós falámos no último programa, do programa da inveja, acaba por ir no seguimento da nossa conversa, que é quando a nossa luz interior acaba por incomodar muita gente à nossa volta, ou seja, quando a nossa luz incomoda aqueles que estão na escuridão. Exatamente. E quem de nós não passa por situações no nosso dia-a-dia, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, familiar, amizades, o que for, que não se sentem colocados em baixo, que não ouvem que ouvem as críticas ou que não são sujeitos a críticas, todos, desde da senhora da limpeza ao seu doutor, ou médico, ou advogado, seja lá qual for a área de trabalho, todos nós acabamos por ser sujeitos a esse tipo de críticas. Então é um bocadinho nesse sentido que eu hoje vos quero aqui falar. Isto para quê? Para vos tentar ajudar também de alguma forma perante as dificuldades que vocês possam sentir. E agora eu vou falar um bocadinho na primeira pessoa também, porque acho que tudo aquilo que nós devemos passar para o outro tem que vir de nós. E a nossa vida acaba por ser uma lição muito grande. Ou seja, eu já vos falei de algumas situações, o meu problema de saúde, já o utilizei como exemplo aqui em outros temas que nós falámos, e por muito que em determinadas fases da nossa vida nós passemos por algumas situações complicadas, algumas situações que nos possam abalar ou mexer de alguma forma, é só quando nós estamos a passar por essas determinadas fases mais difíceis que nós conseguimos realmente pôr em prática aquilo que nós defendemos ou aquilo que nós acreditamos. É um pouco o exemplo disto no nosso tema de conversa. O que eu vos vou falar hoje não é de todo fácil para muitos de vocês no vosso dia-a-dia colocarem em prática, até mesmo para mim, quando eu estou colocada em situações desse género. No entanto, é o melhor caminho para nós nunca permitirmos que abafem a nossa luz. E uma das coisas que eu ultimamente uma das coisas que me puxou muito para este tema é uma conversa que eu tive há uns tempos atrás, numa das minhas... Eu tenho muita linha dos anjos, eu tenho muito a minha linha, a minha forma de trabalhar, mas eu sou muito aberta a todas as formas de religião. E houve há uns anos atrás uma pessoa bastante querida, uma cliente que virou amiga, bastante querida, que se ela ouvir este programa, um beijinho enorme para ela, que ela é da linha da Umbanda, e ela falava muito na Umbanda, de tu devias ir ao terreiro, devias sentir a energia, principalmente a energia dos pretos velhos vai-te fazer muito sentido, identifica-se muito com a tua vibração. E houve uma altura que então nós decidimos ir, porque não, vamos... São experiências, Claro. né? São experiências e eu estou sempre aberta e vamos então aqui perceber esta energia. E nessa altura, isto porquê? Porque quando eu fui a essa, acho que é gira que se chama, essa gira de pretos velhos, nós passámos todo o processo que eles fazem e até que chegou à parte em que eu estou em frente ao dito preto velho, que me atendeu, não sei assim que se pode dizer. E uma das coisas que esse preto velho me disse na altura foi:
Primeiro perguntou-me o que é que eu estava lá a fazer, né? E eu, tipo, só estou por curiosidade, não tenho muito o quê, porque normalmente as pessoas quando vão porque estão preocupadas, porque têm algum problema e bom, olha, porque estou com problemas no trabalho, o amor não flui, não sei o que mais, então estão à procura de orientações dos guias para essas áreas. Eu fui naquela do, pá, estou aqui, estou a sentir a energia, quero perceber, quero comparar as vibrações, e foi nessa onda que eu fui, não é? E realmente quando o preto velho me pergunta o que é que estás aqui a fazer, eu tipo, estou aqui, porque quero conhecer, quero perceber. E depois falámos um pouco, e uma das frases que ele me disse foi, no final praticamente da nossa conversa, foi: nunca permitas que te abafem a tua luz interior, porque é a tua luz que se distingue de todos os outros. E é o teu ponto de luz que vai fazer a diferença para que os teus guias te consigam detectar e para que consigam vir até ti no meio da multidão. Essa frase naquela altura tocou-me imenso, tocou-me bastante. Claro que na hora eu fiquei assim, isto já há uns anos atrás, o que é que isso enquadrava na minha vida, de que forma é que eu poderia aplicar essa mensagem em mim. Depois acabei por perceber que estava até numa fase aqui com dúvidas, eu sou muito exigente comigo no trabalho e quando alguma coisa não dá certo, eu acabo por me culpar de algo, não é culpar, acabo por ficar um pouco frustrada comigo, não é? Ou onde é que eu falhei, o que é que eu poderia ter feito melhor, um pouco nesse sentido. E a verdade é que nessa altura eu andava assim um bocadito mais em baixo. E eu percebi-me que realmente o que é a nossa luz interior? Todos nós temos esta luzinha interior dentro de nós. Nem todos temos ela acesa, vamos dizer assim. Então, alguns não brilha da mesma forma. Não, e a conquista da nossa luz interior vem com o nosso trabalho árduo dentro deste plano terreno que nós estamos atualmente. Nós somos almas. Viemos fazer uma vida terrena para evoluirmos. Quando nós reencarnamos, nós temos, e nós, hoje em dia, com 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, temos a consciência que estamos aqui neste mundo para quê? Passar por dificuldades, passar por situações que nos vão exigir tomadas de decisões de forma que a gente possa evoluir. Porque nós não evoluímos quando está tudo no mar de rosas. Claro que Nós evoluímos quando nós somos confrontados com alguma dificuldade, seja ela da forma que for, porque um amor que não deu certo e eu consegui ultrapassar, porque no trabalho eu fui injustiçada, seja da forma que for, acabamos por estarmos a ser sempre confrontados com várias situações complicadas. O que é que acontece? Acontece que é aí nessas horas que nós conseguimos efetivamente trabalhar a nossa luz interior. Quando nós, perante as adversidades que surgem na nossa vida, conseguimos dar aquele passo em frente, aquele salto, e conseguimos então aí ativar aquela luzinha, aquela chamazinha que existe dentro de nós. E todos nós temos essa capacidade. Quantos de nós já não passaram pelas mais diversas situações? A nível profissional, por exemplo, foram criticados, foram injuriados, sei lá, foram difamados, foram o que fosse, mesmo a nível pessoal, de relações interpessoais, porque as pessoas lá fora criticam, julgam, condenam, sem saber praticamente nada da vida da pessoa. Acredito que não deve haver ninguém à face da Terra que não tenha passado por este tipo de situação, não é? Agora, o que é que nos difere? Onde é que entra aqui a nossa luz? É a forma como nós lidamos com isso. Numa primeira instância, nós podemos ficar abalados, podemos ficar mexidos, magoa, dependendo da situação que possa vir até nós. E depois temos a segunda fase do o que é que eu faço? É aqui que entra a determinação, é aqui que entra a coragem, é aqui que entra o ser fiel a nós próprios. E isto é o não aplicar estas características que por vezes nós abafamos a nossa luz interior. Isto dizendo de outra forma, o mundo divide-se em dois tipos de pessoas. Em pessoas que são luz e que trazem luz à vida das outras, e as pessoas que são escuridão e que querem trazer escuridão à vida das pessoas. No planeta Terra, da forma como as coisas estão, cada vez há mais pessoas escuras do que pessoas de luz. Infelizmente. E pela forma, pela energia, pela maneira como tudo está à nossa volta no planeta Terra, cada vez mais aquelas que têm essa luz ativa, e quando eu digo essa luz ativa, são aquelas pessoas que têm a coragem de aceitar o desafio, têm a coragem
de dar a cara quando as coisas correm mal. Tenha coragem de seguir em frente quando tudo parece que desmoronou à sua volta. Nós já falámos no programa que falámos do poder mental sobre situações deste género, certo? Pessoas com problemas de saúde que conseguem, mesmo com os problemas de saúde, dar a volta por cima, reerguer-se. É aí que a sua luz interior, a luz de cada um, se ativa. E é aí que essa chama interna ganha forças. E através dessa chama interna que ganha forças, o que é que acontece? Cada vez mais nós nos sentimos seguros de nós próprios. Só que, ao termos determinação, ao termos confiança, ao conseguirmos avançar dentro daquilo que são os nossos projetos de vida, isso vai fazer moça no outro, que continua na escuridão e que não consegue ir a lado nenhum. E é aí que o outro fica incomodado com a nossa luz. Então, quando nos vêm a conquistar, porque fulano de tal comprou o carro, já falámos isto na energia da inveja, não é? Mas se fulano de tal comprou um carro novo, foi porque primeiro trabalhou para ter dinheiro para o ter, segundo porque teve a coragem de, mesmo com um ordenado mínimo, fazer contas à vida e dizer: eu consigo tirar de lado por mês X para pagar a prestação para comprar o carro, porque o carro não lhe caiu do céu, certo? Se o outro, se o vizinho, se aquela pessoa que ficou danada porque o outro comprou o carro novo não tem, é porque não está a fazer os mesmos sacrifícios que aquela pessoa que comprou o carro novo está a fazer. Porque não custa nada a gente dizer: eu também quero, mas não fazer o sacrifício para ter. Claro. Não é? Então, o facto daquela pessoa que comprou o carro novo, de estar com o carro novo e continuar a fazer a vidinha dela normal, com alguns sacrifícios, provavelmente corta em algumas coisas, e quem sabe se muitas vezes não corta até mesmo na alimentação, não corta internamente em coisas que não digo que sejam extremamente necessárias, mas que a pessoa faz opções, porque realmente o carro já estava a cair aos pedaços e precisava de trocar. Nós cá fora não sabemos o que é que aquela pessoa passa lá dentro. Sabemos é que olhamos para ela e dizemos assim: porra, como é que ela consegue? Como é que ela sai cá para fora com aquele sorriso no rosto? E como é que ela só tem um ordenado mínimo, com 2 ou 3 filhos para criar e mesmo assim conseguiu comprar um carro novo? O que é que ela anda a fazer? Provavelmente anda a fazer coisas boas. É ou não o julgamento que a maior parte das pessoas fazem? Depois o que é que fazem? Para os cafés, padarias e sabes lá mais de Deus para onde, ferrar na casaca, como se diz no bom português, chega aos ouvidos da pessoa e faz o quê? Afeta a pessoa. Mexe com o sistema psicológico da pessoa, mexe com o lado emocional da pessoa, a pessoa sente-se triste, sente-se injustiçada, porque já sabe Deus o sacrifício que aquela pessoa possa estar a fazer, a tentar, para se tentar manter daquela forma. E depois houve assim estas coisas, de pessoas que não têm mais nada a fazer da vida, não é? Que a única intenção delas é o quê? É porque tu estás sorridente, o teu sorriso incomoda-me. Ponto. Porque tu compraste um carro novo e porque isso me incomoda. E como tal, como me incomoda, deixa-me ver se eu te destabilizo. Isso são pessoas sem luz que querem apagar a luz de quem a tem. E isso acontece muitas e muitas vezes na nossa vida. Portanto, eu acredito que os nossos ouvintes devem ter imensas histórias desse género. Aqui o primeiro aspecto que é importante nós termos consciência é, em momento algum, permitir que as pessoas se deixem afetar por esse tipo de comentários, que é também a parte mais difícil da coisa. Sim, porque é isso que estávamos a falar, não é? Quem não se sente não é filho de boa gente. Mas as coisas, e eu há pouco tempo, por questões profissionais, tivemos precisamente essa conversa. Que há pessoas que só têm a importância que nós lhe dermos, não é? Porque, todas elas só têm a que importância nós lhe damos. Só têm a importância que lhe demos. E há umas que, se não des importância nenhuma, elas acabam por ficar aí na ignorância e no lugar que lhes é devido, que é lá em baixo. Que é lá em baixo. É continuar sem luz, se a opção delas é continuar no escuro. No escuro. E isso a gente... É uma questão que no início custa, e acho, e como tu disseste, que toda a gente passou por isso, como é óbvio, não é? Passa-se por essas situações, no início tu entrares numa situação, num projeto, seja o que for. Basta tu subires um bocadinho dentro daquilo que é a tua vida, e pode ser da coisa mais simples, não quer dizer que tu tenhas Incomodas logo. Quanto mais tu sobes... Por isso é que eu costumo dizer, primeiro paguem as minhas contas, depois falem da minha vida. Por isso estejam à vontade. Mas as pessoas as não... faturinhas.
As pessoas não têm essa consciência. E Não, depois, não quanto mais destaque aquela pessoa possa ter, e nós podemos estar a falar da senhora da limpeza, que da limpeza passou por uma confecção, e de uma confecção até foi para uma máquina, mas conseguiu lutar, batalhar, e até subiu para encarregada, para chefe. O quanto é que aquela pessoa não vai ser criticada? E estamos a falar de uma pessoa humilde, de uma pessoa de uma classe média, vamos dizer assim. Agora imaginem aquelas pessoas que vão subindo de patamar e que vão lutando no teu caso, né, que tu tens a visibilidade que tens, e eu considero-me a mim também, porque também acabo por ter uma certa visibilidade, tudo isso acaba por fazer moça a muita gente que está à nossa volta. Se a senhora da limpeza que passou a encarregada sofre essas mazelas, que fará pessoas que estão num patamar mais visível e são confrontadas com milhentas situações. Agora, o que é que acontece? Essas pessoas que estão na escuridão, que estão sem luz, o único foco delas é olhar para quem tem a luz e remover essa luz. Agora cabe-nos a nós permitir ou não. Claro. Eu costumo dizer que a minha chama treme, mas apagar não tenho apagado. De vez em quando ela vacila, não vou dizer que ela não perca um bocadinho de intensidade, porque eu sou filha de Deus, sou um ser humano, que estou aqui no processo de testes, de provações, mas também são estes testes, estas provações, e são quando estas pessoas me desafiam que mais elas me fortalecem, mesmo elas não tendo consciência disso. Eu até posso quebrar não, eu posso bregar, quebrar não, como eu te costumo dizer, eu até posso bregar, posso chorar, que não digo que não choro, mas no fim de tudo isto, eu saio muito mais fortalecida. Eu já vos falei nesse exemplo quando falei da doença. A doença da fibromialgia é uma doença incapacitante para muitas pessoas, que põe-las de cama, as pessoas não têm qualidade de vida nenhuma. Eu aprendi a viver com a fibromialgia. E por muito que me seja doloroso, eu sobrevivo todos os dias. Assim como quando qualquer situação que venha para destabilizar, desviar aquilo que, neste caso, falando na primeira pessoa, do meu percurso, eu posso ficar afetada, mas aqui entra então o meu poder de escolha. E eu permito que aquela pessoa que não sabe nada de mim, que não me conhece de lado nenhum, não sabe aquilo que eu passei, as dores que eu sofro, me possa julgar, criticar, condenar, falar mal de mim. Se eu permitir, aí provavelmente eu até lhe estou a dar razão, porque estou-lhe a dar energia, estou-lhe a dar força. Se eu não permitir, eu vou ativar essa força interior dentro de mim. Então, com a coragem, com a persistência, com a garra, com a determinação, eu continuo seguindo o meu caminho. O que é que isto faz? Faz que daqui a meio ano, 1 ano, 2 anos, o que é que acontece? Muito provavelmente eu estou no patamar cá em cima, aquela pessoa que falou, lá em baixo, na lama, literalmente completamente entulhado de lama. Porquê? Porque o único foco para onde ela colocou a energia foi minar a vida do outro. E se está focado a minar a vida do outro, não está focado em produzir para a própria vida. Então, se não produz para a própria vida, não sai da cepa torta. Que é isto, muito importante, que os nossos ouvintes precisam de ter consciência, é nunca revidem qualquer situação deste género com raiva, não baixem, não quebrem na vibração do outro. Ou seja, se o outro está a atacar, eu não vou contra-atacar da mesma maneira que o outro. Se o outro falou mal de mim, eu não vou andar agora aqui numa luta de ver quem é que fala mais mal de quem. Não é? Porque se me até agora, imagina que tu vais-me acusar e eu vou-te acusar e andamos aqui as duas, que não vamos para lado nenhum, passamos a vida aqui no acusa, nem tu evoluís, nem eu evoluo para lado nenhum, sofres tu, sofro eu e fica tudo na mesma situação. Então o melhor que nós temos é dar a ignorar pessoas e situações que nós percebemos que só vêm para nos destabilizar. São testes que nós, enquanto alma, dentro deste plano terreno, temos que passar. Sabes que eu acho que já sou formatada para isso. É Agora bom. que tu estavas aqui a falar nisso, eu acho que já estou formatada para isso, psicologicamente, que há situações que acontecem e eu simplesmente escolho nem sequer dar importância. Ótimo. Que sei que a outra pessoa faz aquilo precisamente para tocar lá. Diz, pá, vou fazer isto porque sei que se calhar tu vais ficar incomodada. Vai picar. E eu então faço conta que nem reparo. Aliás, nem reparo, às vezes sei que fiz, pronto, mas. E passo um bocadinho, já formatei um bocadinho o meu. Eu também não sou pessoa de confrontos, e tu conheces. O facto de tu trabalhares na comunicação social, já que
trabalhas nesta área há muito tempo, não já? Já. Não é? Portanto, Bastante. querendo ou não, e como tu ou outros colegas teus que trabalham nesta área, tu acabas por criar um certo reforço para lidar, por exemplo, com a crítica. Porque quem Tem está, que ser, senão quem Deus me livre, está, nem eu trabalhava. quem está numa posição como a tua, em que dá a voz, e no teu caso tu não dás só a voz, tu muitas vezes também dás a cara, não é? Sim. Tu tens uma visibilidade, certo? Tu tens mais quem te queira minar do que quem te queira apoiar. Então, claro. A verdade é essa, Claro, certo? claro, claro. Então, ao longo de todo o processo e dos teus anos de trabalho, tu foste ganhando um estofo, tu foste Sim. ganhando uma resistência. Hoje É o em que tu dia, dizes, já, custa sempre, a crítica custa sempre, independentemente de vir de quem vem, de tu saberes que aquela pessoa não sabe não tem pé nenhum para nada. exatamente, minimamente o que está a falar, mas o facto de o criticar por criticar incomoda-te naquele momento. Mas basta tu fazeres aquele exercício de reflexão de mas vale a pena incomodar-me com esta opinião? Não, não vale, então avançamos. Até que ponto é que aquela opinião no meio de mil Sim. é Sim. importante. E é um bocadinho isso que eu levo e que trago na vida hoje em dia. Cheguei a uma. Acho que já disse isto, se não disse vou repetir. Cheguei a uma fase da minha vida que eu não faço fretes, seja para o que for. E isso é importante, porque tu estás a ser fiel a ti próprio, que foi aquilo que eu apliquei há pouco. Não me sinto bem. Se aquilo não me diz nada, não vou. Se aquela pessoa não me diz nada, não convivo. Por muito que, tal, vamos. Pá, não estou bem virada, não é por aí. Acho que todos passamos assim por essa fase, isso faz parte do crescimento e do Mas tu dizes o não, porque te convidam para tomar um café ou para qualquer coisa, para um jantar, e tu dizes o não hoje, dizes o não amanhã, vem-te o julgamento de agora está com a mania, agora já sim. se acha superior a nós, já não se quer juntar a nós porque pensa que, ou seja, depois determinados pensamentos, não é? Ficam lá com eles. Virão. Mas isso, o que é que mostra? O que é que demonstra dessas pessoas que vão ter esse pensamento ou que vão verbalizar? Não estão no mesmo patamar que tu. Porque eles, em vez de estar focados de, ok, porque ela está cansada, quer tempo para a família, se ela está bem, ótimo. Eu tenho pena de não estar a tomar o café, porque eu gostava de tomar o café, mas se está bem, ótimo. E ter este pensamento é luz. Ter o pensamento, porque agora não vem, porque agora já se acha superior, porque agora não sei o quê, porque acha que está melhor do que nós só porque atingiu não sei o quê, não sei o que mais. Isso é crítica, isso é julgamento, isso é baixa vibração. E isso é, mesmo que tu não ouças, mesmo que tu não saibas, é de certa forma aquela pessoa estar, mesmo lá em cascos de rolha, a tentar baixar a tua luz interior. É o tentar abafar a tua energia. E como nós falámos no programa da inveja, mesmo que tu não, se tu ouves, se tu vês a crítica, dói-te mais, não é? Mais consciente. Mas mesmo que tu não tenhas acesso à crítica, mas anda a energia no ar, tu de uma forma ou de outra tu vais sentir. E vais-te ressentir dessa energia. De que maneira? Podes não te aperceber de onde é que ela vem, ou quem foi a pessoa concreta que te disse isso, ou que criou essa energia, mas é aqui que entra depois a vibração da inveja, a vibração do ciúme, a vibração da raiva. São estes tipos de sentimentos depois que crescem e que crescem no outro. E que vem e que ele tenta irradiar para dentro de nós. E depois vai ser a nossa luz interior que vai definir se nós vamos ou não dar intensidade a essa energia. E como eu falei, por exemplo, no programa da inveja, a inveja é uma energia muito forte, mas também ela só nos afeta dentro daquilo que eu permiti que ela afete, ponto. Porque se eu for crente de que, ai meu Deus, a inveja, ai a minha vida não corre porque inveja, a minha vida não sei o quê porque estou bloqueada porque tenho inveja. Então aí automaticamente a inveja vai bloquear, não é? Porque eu já estou a dizer que ela vai me bloquear. Agora, se eu me foco de uma outra forma diferente, tenho inveja, todos nós temos inveja, todos nós temos pessoas que não gostam de nós. Eu costumo dizer, se Jesus foi Jesus e andou aqui na terra e não passou o que passou, passou o que passou, foi crucificado na cruz pura e simplesmente julgamento, por medo de quem estava no poder perder o poder para Jesus. Porque é que eu não tenho que passar por pequenas aprovações também, por muito que me magoem. Mas é a minha forma de eu evoluir enquanto alma, enquanto espírito. E, acima de tudo, conseguir perceber a capacidade, a força e a energia que reside dentro de mim. Porque se está tudo pacífico, eu não vou puxar por essa vibração.
Mas se eu for confrontada com algo, eu vou ter que a puxar cá para cima. Portanto, acima de tudo, é isso que os nossos ouvintes têm que pensar. Não sei se está na hora do intervalo. Tá, vamos fazer aqui um intervalozinho e voltamos já a seguir. Sente que está desorientado? Perdido? Sem respostas? Susana Osório Centro Holístico pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarô, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório Centro Holístico em Areias Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt. Ora, vamos então aqui continuar nesta nossa primeira parte, mas estamos assim com este tema hoje muito pertinente, que é quando a nossa luz incomoda o outro, que é tipo a história que tu falaste outro dia do pirilampo e da cobra, não é? Sim, é um post que eu fiz, não é verdade, não é? Porque é que a cobra perseguia o pirilampo? Exatamente, porque é que a cobra perseguia o pirilampo, mesmo o pirilampo não fazendo parte da sua cadeia alimentar, e a cobra dizia, porque a tua luz incomoda-me. E é um bocadinho isso. A nossa luz pode incomodar muita gente e pronto, a gente tem que saber lidar com isso. Às vezes não é muito fácil, mas olha, custa só no início. Mas depois a gente Porque muitas vezes aprende a lidar. as pessoas agora colocam-se assim e dizem assim, mas a Susana, e o que é que eu posso fazer, ter, ou algum amuleto, alguma reza, alguma mesinha que me possa ajudar nesse contexto? Meus amores, a minha melhor mesinha, olha, nós rezar muito a Deus, pedir muita força a Deus e aos anjos, porque não há nada que nos vá potencializar essa energia dentro de nós se não formos nós próprios. Porque é a nossa decisão que vai definir o que é que eu faço. Se eu vou permitir que o outro me magoe dessa forma e apague toda a minha luz, porque ao apagar a minha luz, eu vou deixar de ter a coragem de aceitar desafios. Vou perder a coragem ou deixar de ter a coragem de seguir em frente. E eu vou fazer o quê? Eu vou entrar em depressão, eu vou me jogar para cima de uma cama, eu vou chorar todo dia, toda a noite, e eu não reajo. E o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dar a vitória ao outro. Afinal de contas, o outro queria me ver mal, eu estou a permitir que ele me veja mal, porque realmente eu estou a perder a força de vontade de continuar a lutar. Porque pois é aqui que entra a depressão, porque quando uma pessoa é julgada, condenada, criticada, seja lá o que for, constantemente, e não trabalha a sua resistência interior, surge aqui a depressão. A depressão é doença, trabalha a nível mental, a nível psicológico, e depois bloqueia e limita a vida da pessoa muito, muito. Mas cabe-nos a nós, sempre, definirmos o que é que nós queremos. Então, não há rezinhas, ou não há mesinhas, nem rezas, nem nada que nos possa fortalecer a não ser nós próprios. É o eu conversar muito com Deus, é o eu ter a fé em Deus e saber que a força, naquele momento em que eu preciso de me reerguer de manhã acordo, passei uma noite de cão porque andei a sonhar ou a pensar, seja lá no que foi daquela situação, e de manhã acordo e sei que Deus me vai dar a energia e a força para eu dar continuidade ao meu processo e continuar a manter a minha chama acesa. É o eu continuar a lutar para seguir em frente. E isso é uma opção minha. Não há nada nem ninguém que vá fazer isso por mim se eu não o fizer. Posso ter um marido espetacular em casa que diga avança, tu podes, tu isto, tu aquilo. Posso ter mãe, pai, irmão, colegas, amigos. Posso ter uma data de pessoas. Se eu própria não sentir isso dentro de mim, vale o que vale, certo? Muito provavelmente aquilo que aquela outra uma pessoa está a dizer vai ter muito mais força do que 20 ou 30 ou 40 ou 1000 pessoas estão a dizer de bem. Então, aqui o primeiro passo que os nossos ouvintes têm que pensar é: eu tenho o poder de escolha. Eu escolho dar força à minha luz e não dar força à escuridão do outro. E como tal, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, ignorar. Primeiro passo é deixar para lá, queres falar, fala, eu continuo a minha vidinha, consciência tranquila, sei que o que estou a fazer dentro daquilo que eu tenho que fazer, dentro do bem, dentro da luz. Se tu estás focado em me prejudicares, o problema é teu. Depois, vocês devem pensar que se a outra pessoa está tão focada em vos minar, porquê que será?
É porque ela não gosta de vocês? Ou é porque ela, de uma forma muito torta, vos admira? Eu quando não gosto de ninguém, ou de alguém, né? Quando eu não gosto de alguém, o que é que eu faço? Eu não vou andar ali a picar. Pá, se eu não gosto, eu nem quero ver a cara da pessoa à minha frente. Eu nem quero sequer ouvir o nome da pessoa, porque se eu não gosto, aquilo vai-me criar uma reação negativa. E como eu não quero reações negativas, pá, faz a tua vidinha, faço a minha, mas nem quero ver, ouvir, saber, nada. Corto. Eu não falo, eu não critico. Eu não vou andar a cuscar atrás, não é? Porque, sim, pura e simplesmente, se aquela pessoa, aquela vibração não me faz sentido, eu excluo da minha vida. Mas se eu tenho aqui uma coisa qualquer reprimida, que eu até te admiro, tu tens uma força, tu tens uma coragem, tu tens uma determinação, tu atingiste um patamar que eu queria tanto atingir e eu não estou a conseguir, ou eu não sei como é que tu conseguiste atingir, eu vou-me focar naquela pessoa, de uma forma torta, mas vou olhar para aquela pessoa com um certo contexto de ídolo, de fã, não sei se me estou a fazer entender, só que pela negativa, porque eu vou olhar para ela como tu tens, e eu queria tanto estar na tua pele, eu queria ser tanto como tu, mas como eu não consigo, então eu vou-te minar. Isso não é o não gostar, isso é, de certa forma, dar-nos a importância que nós temos, só que fazem as coisas ao contrário. Realmente, exatamente. E então é muito importante as pessoas perceberem que se tem alguém que vos está a criticar, que vos está a prejudicar, seja no trabalho, seja em casa, seja do que for, parem e pensem, será que a pessoa está a fazer isso porque não gosta totalmente de vocês ou porque de certa forma ela até tem algum tipo de admiração por vocês? Agora a maneira depois como ela reage é que é uma maneira torta, que é uma admiração que vos quer pôr para baixo para que ela fique por cima de alguma forma. Então é aí que vocês têm que se perceber. Para além disso, no meio disto tudo, quando vocês sentem que estão a ser ou que estão a tentar derrubar-vos, o que é que vocês precisam de fazer? Ligar-se a pessoas de luz. Porque se vocês estão a ser minados, a ser prejudicados, se alguém sem luz está-vos a tentar abafar, vocês precisam de se ligar a outras pessoas que estão na mesma sintonia que vocês. Porque assim, isto é como uma vela. Nós de uma vela conseguimos acender outra e outra e outra e outra e outra. Porque a chama vai passando de um lado para o outro, certo? Se eu não passar, se eu não chegar a outra vela à beira da primeira, não consigo acender a segunda. Então, se eu estou mais abatida, se eu não me ligo a pessoas que já estão numa fase melhor, imagina, eu estou triste, estou em baixo, tu estás numa fase mais porreira, e eu gosto da tua energia, a tua energia identifica-se com a minha, eu sei que quando converso contigo me faz bem e tal, hoje sou eu que estou mais em baixo, eu ligo-me a ti, vou, entre aspas, buscar um bocadinho da tua luz para mim, e vai-me ajudar a sustentar a minha luz, amanhã poderá ser ao contrário. Eu não me vou ligar a outra pessoa que, estás a passar por aí, pois é, bem feita, porque realmente, eu concordo plenamente, porque tu és assim, porque tu és... Isso não são pessoas que estão a trabalhar ou que vos estão a ajudar para o bem. E vocês têm, que era aquilo que tu um bocado estavas a dizer, têm mesmo que cortar com este tipo de pessoas que vocês sentem que na vossa vida vos está a prejudicar. E eu já na inveja falei. Nós podemos, num primeiro pensamento, focar-nos muito no vizinho, no caramelo qualquer que aparece, sabe-se lá desde onde e porquê, que vem para destabilizar. Mas muitas vezes estas situações acontecem dentro do seio familiar. Muitas vezes estas situações acontecem num irmão, ou com um irmão, com uma irmã, com uma mãe, com um pai, porque nem todas as famílias são perfeitas, infelizmente. E isto para todos os nossos ouvintes perceberem que muitas vezes estas situações não vêm só de fora. Estas situações vêm internamente, o que acaba por ser pior, porque quando nós lidamos com alguém de fora, Sim, podemos banir essa pessoa e acabou, não é? Agora, quando temos essa pessoa no seio da família que temos que conviver... É um desafio muito maior, porque acredito que há muitos ouvintes. Na semana passada tive uma conversa com uma cliente na feira onde eu estive, em que me falava dessa situação. A minha mãe é o que mais me custa. A minha mãe é o meu maior desafio, porque por muito que eu queira dar um passo em frente, ela está-me sempre a botar para baixo. E sempre que eu estou a batalhar, em que eu tenho a determinação, a coragem, a força de seguir em frente,
quando dou por ela, a minha mãe já me puxou para trás. Isso dito Sim. por essa minha cliente. O que é que acontece? Acontece que, como ela, existem muitas pessoas também nessa situação, o que torna-se muito mais difícil, porque ainda para mais, se é uma mãe, e se a mãe mora, ou um pai, não é? Ou um irmão, e mora connosco, nós compartilhamos a casa, compartilhamos o nosso dia-a-dia, como é que nós conseguimos filtrar? Não vou apagá-la da vida, não vou Sim, chegar claro. ali, apagá-la, arriscá-la da vida e dizer, olha, não fales mais para mim enquanto tu estiveres negativa. Aqui impõe-se da nossa parte uma atitude muito mais forte, ou seja, quase que obrigatoriamente nós temos que fazer um trabalho interno de sustentação muito maior. E aí as pessoas podem recorrer, por exemplo, às meditações, para se ajudarem a conectarem consigo, para se elevar. Podem sim recorrer a determinadas terapias que possam dar aqui algum. Não é que a terapia vai fazer milagres, mas vem dar a sustentação, principalmente em casos assim mais difíceis, vem dar a sustentação e uma limpeza ou ajudar a ver as coisas de uma outra forma para conseguir perceber de que maneira que eu vou lidar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão em casa, que me minam constantemente e que eu, por muito que batalho contra isso, eu tenho força, mas tenho força que é B. Chega a um ponto eu já não consigo muito mais. E aí exige muito mais da pessoa do que quando é alguém de fora porque falou no café, porque fez um comentário qualquer. Pá, olha, quero lá saber, olha, e quando essa pessoa falar, nem me contes, nem me digas que eu nem quero colocar essa energia na minha vida. E uma pessoa consegue ir filtrando. Agora, quando é internamente fica muito mais difícil. Para estas pessoas que possam estar a passar por este tipo de situações mais internas, que sentem que alguém da família próxima possa estar a minar de alguma forma, é importante estas pessoas terem consciência de que é um aspecto muito mais trabalhoso, muito mais exigente da parte da alma delas, para que elas consigam manter a chama delas acesa. O reforço que elas podem fazer, sim, se fizer sentido fazer meditação, isso vocês podem fazer em casa, no vosso quarto. Hoje em dia no YouTube não falta para aí meditações e músicas e uma data de coisas que nós podemos utilizar a nosso favor. Sim. Podemos recorrer também a sítios que o façam com meditação guiada, se fizer sentido, também sem problema nenhum. E podemos complementar com alguma terapia alternativa, como o Reiki, como o Yoga, seja lá o que for, que puxe para a pessoa. Mas isso é um complemento só, é o eu sentir que não estou assim tão sozinha, tenho ali aquela pessoa, porque vou ter o terapeuta, porque vou ter a turma no yoga que me vai ajudar, porque vou ter qualquer coisa ali que eu até posso desabafar um bocadinho e não estou eu comigo próprio. Mas o maior trabalho vem da própria pessoa. O trabalho não vem do que está aqui à volta. Então é muito importante que estas pessoas se esforcem para isso. Paralelamente, devem tentar criar um grupo de amigos que sejam amigos. Pessoas que, mesmo não sendo familiares, consigam, por vezes, olha, vamos tomar um café, vamos conversar um bocadinho, estou assim um bocadinho em baixo, estou numa fase mais complicada, preciso aqui desabafar, vamos almoçar, vamos jantar, vamos qualquer coisa, e é tentar obrigar-se a se ligar a pessoas que elas vão saber que lhes vão fazer bem à alma. E todas as outras pessoas que se cruzam, que tu não sabes, Marta, a minha vida está, não sei o quê, e a saúde, então, tu não digas nada, tem sido isto tudo o que é que faz? Deita tudo mais abaixo. Todas estas pessoas que chegam à vossa beira e que vos vêm falar, a minha vida está uma desgraça, a minha saúde está não sei o que, não sei o que mais, eu não tenho sorte nenhuma na minha vida, tudo isto, mesmo que não vos esteja a criticar, mesmo que não esteja diretamente a falar de vocês, está-vos a tentar abafar a vossa luz. Porque vocês vão sentir pena, porque vocês vão criar algum sentimento que será de baixa vibração e todos os sentimentos de baixa vibração vão ser um sopro na vossa chama interior, vamos dizer assim, na tentativa de o abafar. Por isso é que vocês devem ter consciência que existem milhentas pessoas à vossa volta que vos vai sempre querer prejudicar, que vai querer apagar a nossa luz interior. E mesmo que vocês estejam numa fase agora, que consigam resolver essa fase, daqui a meio ano, daqui a um ano, daqui a 2, vão estar a passar outra vez por uma situação idêntica ou igual, ou qualquer coisa como a que estarão a passar agora. Tudo isto vem para reforçar
a vossa energia e a vossa luz. E repetindo aquilo que aquele preto velho me disse, não é? Eles têm uma maneira muito engraçada de falar, porque eles não falam assim num português direito, não é? E ele, ao frisar, ele é: filha, nunca deixes que apaguem a tua luz interior, porque é a tua luz que te vai diferenciar de todas as outras à tua volta. Cada um, eu posso ter a minha luz, tu tens a tua luz, mas a minha luz é única, a tua luz é única. E quando nós estamos todos com a nossa luz bem acesa, bem iluminada, lá em cima, à nossa volta, os nossos anjos, Deus, os nossos guias, eles vão nos reconhecer pela diferença da nossa luz. Agora, se tudo estiver escuro, se eu não tiver luz, se tu não tens luz, se nós estamos aqui na escuridão, como é que os nossos guias nos conhecem? Como é que eles vêm até nós se eles não estão a sentir energia, se eles não estão a reconhecer a vibração? Como é que eles te podem vir deitar a mão se tu estás sem luz? Já pensaste nisso? Verdade, sim. Por isso é que nós nunca podemos deixar a nossa luz apagar. Ela pode ficar fraca, pode ficar mais ligeiramente afetada para depois avivar. Isto é como quando nós acendemos uma vela. Já falámos também nas velas, não é? Quando nós acendemos uma vela, por vezes nós vemos que a chamazinha da vela fica pequenininha. E há momentos que aquela chama parece que está... Nós fazemos o pedido e a chama parece que fica ali. Será que a vela vai se apagar? Não é? Porque a chama está tão pequenina e de repente dá ali um vibe qualquer e a chama fica com uma intensidade tremenda. Quem tem hábito de acender velinhas já se deve ter apercebido de algumas. É a mesma coisa que acontece com a nossa luz interior. É uma chamazinha que reside dentro do nosso peito, que espiritualmente se chama chamatrina, e que nos dá a energia da força, da coragem, da fé, da compaixão, do perdão, da iluminação e da sabedoria. É importante nós termos todas estas 7 qualidades, 7 virtudes para lidarmos com estas situações. Eu preciso de ser forte, acreditar em mim, na minha força, no meu poder, corajoso. Preciso ter fé de que aquilo que eu estou a fazer, porque eu acredito que aquilo que eu estou a fazer está certo. Preciso ter fé porque sei que existe uma força superior que me ajuda. Eu preciso de ser compassiva com o outro, porque se o outro faz o que faz, eu não tenho que agir da mesma forma que ele está a agir, porque eu não tenho que baixar a minha vibração a um nível da dele. Eu tenho que perdoar. Tenho que o perdoar a ele por aquilo que ele está a fazer e tenho que me perdoar a mim por qualquer tipo de sentimento negativo que eu possa em algum momento ter sentido, porque nós não somos perfeitos e nós temos momentos em que sentimos raiva, temos momentos em que respira fundo, que isto custa, faz parte do nosso processo de ser humanos, mas precisamos de nos perdoar e precisamos de ter sabedoria divina para saber como contornar as situações, saber como levar essa situação de forma a que, em vez de ela apagar a minha luz, ela aumente e potencialize essa vibração e essa energia. E assim, toda a minha força torna-se muito maior. E para todos os nossos ouvintes, lembrem-se, quanto mais vocês sobem na vida e quanto mais vocês mostram isso, mais sujeitos vocês estão a estas circunstâncias. Então, quando uma pessoa se coloca a jeito, não é de admirar que seja minada de todas as formas. E assim fechamos então esta nossa primeira parte, estamos quase a 1 minuto de fechar esta primeira hora. Daqui a pouco temos o astral da semana e também as perguntas que vão aqui chegando ao nosso telemóvel Manhãs com Alma. Vamos aqui ordenar aqui já isto, 919884338, número de telefone Manhãs com Alma, para colocares a questão aqui à Susana na próxima hora. Por isso, até já.